Sejam bem-vindos a mais um encontro do estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Bezerra de Menezes, filiado ao Prosebem, aqui em Aracaju, Sergipe. Neste encontro, abordaremos o capítulo 11 dos versículos de 9 a 13 do Evangelho de Lucas, que na tradução de Haroldo Dutra é chamado de a oração Pai Nosso. E diz assim: Eu também vos digo, pede e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe, e em vez de um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo, e lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhes pedem. As fontes bibliográficas dessa pesquisa, as quais recomendo para leitura, foram retiradas do Pensamento e Vida, de Emmanuel, Evangelho sem Mistério, de Morel Felipe, As Parábolas de Lucas por Baile e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus esteja conosco. Esta perícope, a oração Pai Nosso, começa no capítulo 11, versículo 1, já trazendo para nós a importância de sabermos orar. Mas orar não somente com a finalidade de recitar palavras ensinadas, mas orar com compreensão e o verdadeiro sentimento que a mensagem quer nos fazer vivenciar. A prece dominical, a prece de Jesus, esclarecendo que esta prece não significa ser a prece do domingo, mas sim o Pai Nosso, que Jesus, a convite de um discípulo nos ensina. Quando oramos, entramos em conexão com Deus. É um ato de adoração, e por meio dele, podemos, em todos os momentos, louvar, quer dizer, admirar a obra de Deus. Também podemos agradecer por todas as coisas que nos acontecem, porque tudo é ensinamento e aprimoramento moral, seja pela dor ou pelo amor. Mas ainda podemos pedir. Então, louvar, agradecer e pedir. E esse é o tema, esse é o foco. No versículo 5 deste capítulo, uma nova perícope nos convida a ler uma parábola do amigo à meia-noite. Ele faz uma narrativa de uma característica cultural deste povo, que tinha a obrigação de acolher a todos os que procurassem hospedagem à noite na aldeia, algo que acontecia com frequência por conta do calor do deserto. Portanto, o hóspede teria que ser bem recebido com abrigo e alimentação. Se alguém negasse o pão que alimentaria, seria um escândalo, porque todos da aldeia saberiam, e este seria taxado de avarento. A aldeia saberia que teria sido mesquinharia, porque todos assavam seus pães em uma mesma fornalha. Os pães eram de aspecto redondo, fino, e por isso servidos em quantidades de 3, e sempre inteiros e sempre molhados em outra refeição. E aí começa a suposição para a nossa reflexão. Se o hospedeiro não tivesse um pão que pudesse servir no estilo exigido, ele teria que pedir a outro que ele soubesse que teria. E assim ele o fez. Encontrando dificuldades, ele insiste no pedido para que se honre toda a aldeia. Quando ele chama o amigo, o ato de chamar quer dizer que conhece o vizinho, por isso ele bate na porta. Ele chama, persistindo, e por medo de passar vergonha no outro dia, o vizinho atende o pedido. E aproveitando essa narrativa, podemos entender que não precisamos ter vergonha de pedir algo, neste caso, a Deus. Mas devemos ter consciência daquilo que realmente poderemos receber de Deus. No livro Pensamento e Vida, cita que, pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador. E o Criador responde à criatura pelo
princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida. Na perícope do versículo 9, que é essa que nós devemos abordar, o verbo vem no imperativo. Ele diz o seguinte, ele fala e é insistente. Pedir, buscar, bater. Uma forma bem persistente. Nós pedimos com a intenção de querermos ver satisfeitos, mas precisamos buscar através dos nossos esforços, do nosso trabalho, mas nem por isso ter vergonha de bater a porta do nosso próximo, pedindo auxílio para as nossas conquistas. Mas aqui não falamos das conquistas materiais. Não é para isso que pedimos nada a Jesus, a Deus. Porque o progresso material é consequência de tudo que exercemos no dia a dia. Essencialmente com os pensamentos voltados às leis de Deus, claro. Portanto, todo aquele que pedir, receberá, mesmo os pecadores, e não apenas os chamados justos. É a lei do trabalho, do progresso em nossas vidas, andando juntas. No versículo 11 diz assim, qual dentre vós é o pai, que seu filho lhe pedirá um peixe, e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou também, no 12, lhe pedirá um ovo, lhe dará um escorpião. Uma pedra redonda se parece com um pão redondo, e o pão sírio. O peixe que eles consumiam tinha uma pequena diferença no aspecto de uma serpente da terra. E um escorpião, quando enrolado, se parecia com o ovo. Aí daí vem as comparações. Um pai jamais daria uma pedra em vez de um pão para seu filho se alimentar. Essa mensagem pode ter sido levada por Jesus aos fariseus que não conheciam a Boa Nova, aos oponentes do Evangelho. E o que quer dizer Jesus a nós? Que se os homens maus atendem os pedidos dos filhos, imaginemos diante da grandeza de Deus. A oração é o elo a Deus e vem antes da fé. E quando conseguimos entrar em sintonia com Deus, a confiança e a esperança aumentam, criando a fé no seu espelho mais íntimo, pensamento e vida. Nos traz isso. O que pensamos, o que mentalizamos, determina o tipo de vida que teremos. Como podemos ser felizes se buscamos pensar situações tristes, negativas? Como podemos prosperar se desejamos derrubar alguém plantando armadilhas para podermos superar o outro? Somos o resultado da semente que plantamos e cultivamos em nossas vidas. Que possamos sentir, pensar e agir conforme os ensinamentos do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, por fim, Jesus nos ensina que os espíritos dedicados a Deus, que é o Espírito Santo, estarão disponíveis por Ele para auxiliar a todos que assim o pedem para serem guiados pelo caminho do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantente vigilante e afasta-te por ti mesmo. Nós te daremos força necessária, se quiseres empregá-las. E mais, pede a luz, que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede com sinceridade, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que quereis, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrer desconstituirão a punição do vosso orgulho. Vamos sim louvar, agradecer
e pedir muito a Deus para que Ele esteja em nossos caminhos, nos dando força e coragem. Grande abraço a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco.